Oi, o meu nome é Vitor e você está no canal do Tag Experiências Literárias. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Frida Kahlo e as Cores da Vida, da Caroline Bernard. Esse livro é a escolha do Tag Inéditos para o mês de janeiro. Bom, o livro, como a gente já pode esperar, vai contar um pouquinho sobre a vida da Frida Kahlo, que foi uma personalidade que realmente existiu, né? A Frida é muito conhecida pela grande revolução que ela trouxe para o mundo, né? Não só conhecida pelas suas pinturas, pela sua arte, mas pelas mensagens que ela trazia, principalmente em relação a questões feministas e tudo mais. E aqui a gente acompanha um trechinho dessa vida, a gente vê que a Frida, ela tinha o sonho de ser médica, até que um grande acidente aconteceu com ela, e isso impossibilitou dela continuar o sonho dela. Eventualmente ela acaba conhecendo e se casando com um grande pintor, Diego Rivera, que também existiu. E o livro em si, ele é bastante focado nesse universo das artes, né, e acompanhando um pouquinho desse início da revolução que aconteceu tanto no externo, mas também dentro da própria Frida. Esse livro conta um pouquinho também sobre os costumes da época e como a Frida era de certa forma vista como uma transgressora, mas isso a gente vai conversar daqui a pouco. E o livro no geral então vai apresentar pra gente um pouco da vida dessa grande pintora que foi a Frida Kahlo. Bom, a leitura desse livro, ela é bem simples. Os capítulos são super curtinhos, as cenas são curtinhas, então você consegue ler ele super rápido. Dá aquela sensação, né, de que acontece alguma coisa rapidinho, corta a cena, acontece rapidinho, corta a cena, meio que pequenos episódios ao longo da leitura. Foi muito bacana ver a Frida como algo mais próximo da gente, né, não só um nome que a gente conhece, não só uma foto que a gente vê na internet, mas ela agindo ali, ela pensando e ela conversando, conhecer um pouquinho a voz da Frida através da visão da autora aqui em específico, né. A Frida é mexicana, então o nosso cenário mexicano aqui é outra coisa que eu também sou muito apaixonado. Eu adoro a cultura mexicana. Então a minha cabeça, imediatamente, a autora nem precisou falar muita coisa. Minha cabeça já foi lá criando super os cenários e me envolvendo ali, me imergindo dentro dessa cultura. No livro em específico, a gente vai acompanhar a trajetória no período de tempo, desde o acidente que aconteceu com a Frida lá no começo até a primeira exposição dela no México. E a gente, nesse meio termo, vai ver bastante sobre o casamento dela com o Diego Rivera. A gente já começa, né, a história com a Frida sofrendo esse acidente. Ela sofreu um acidente dentro de um ônibus, aconteceu um negócio lá que ela ficou, tipo, marcada pro resto da vida, sabe? Tanto em questão de dores nas costas, na perna, mancando e tudo mais. E isso tudo já me deixou muito intrigado pra ver como a autora ia trabalhar todas essas questões pós-acidente na vida da Frida, no dia a dia da Frida, né? Em como ela ia lidar. Às vezes a gente vê também, ela tá pintando, ela menciona sobre as dores nas costas, ela menciona sobre ela se sentir, às vezes, um pouquinho insegura em relação às outras pessoas também, por ela mancar, por ela ser magrinha, por ela ser baixinha e tal. Então tudo isso vai aproximando a gente um pouquinho da personagem. A partir do momento que a Frida começa a se envolver com outras pessoas, aí eu senti um estalinho a mais ali na história pra ficar interessado, pra ficar intrigado, principalmente porque ela vai se envolvendo com pessoas famosas, pessoas que existiram de verdade. E eu gosto muito também, outro elemento que eu amo nos livros é quando tem essa coisa de bastidores da fama, sabe? Bastidores de um grupo de pessoas famosas, e aqui ele trata isso muito legal. O livro, obviamente, ele é voltado pra esse lado mais artístico, né? Porque a Frida era uma pintora, então a forma como ela descreve o mundo pra gente, a forma como ela descreve os eventos, as coisas, é tudo mais voltado pra um tom mais artístico, né? Ela vê meio que o mundo como uma grande pintura, sabe? É um livro, inclusive, bem legal se você quiser fazer essa pesquisa enquanto você tá lendo, né? Você vê o nome de uma pessoa ali, você pesquisar no Google, você vê uma pintura que ela menciona, ela descreve alguma coisa que ela pintou, daí você procura na internet, aquele quadro realmente existe, então foi muito bacana ficar sempre indo e vindo ali do Google pra conferir as coisas que a autora tava falando aqui. Eu achei muito bacana também, uma coisa que me marcou bastante é que a Frida, ela fala sobre como todo mundo tá pintando a revolução externa, todo mundo tá pintando o que tá vendo ali, e ela quis fazer o contrário, ela quis pintar a revolução interna. Então a gente percebe que os quadros da Frida normalmente são sobre ela mesma, né, e os elementos que a gente consegue ver nessas pinturas, esses pequenos elementos, eles representam alguma coisa que a Frida quer dizer pra gente. E eu achei isso muito legal porque, se eu não me engano, na época ali, realmente ninguém fazia isso, né, de pintar a si próprio e só pintar a si próprio e querer mostrar essa revolução interna. A Frida foi uma das primeiras pessoas a fazer isso, e é muito legal a forma como ela fala com a gente sobre essa questão. É bem proeminente também a questão feminista da Frida querendo se levantar contra esses preceitos de que o homem é superior. É óbvio, né, nessa época a gente vai ter bastante dessa coisa de você não pode trabalhar, você não pode isso, você tem que... Os homens, eles sempre sabem mais que você, os homens, eles sempre são melhores, então a gente vai vendo ela quebrar um pouquinho disso. A história, pra mim, ela encontrou um ritmo mais
consistente a partir da página 100 ali, e vira toda uma construção do dia a dia, principalmente depois da página 100, acho que a Frida já tá casada ali. Vira uma história de drama, de casamento, principalmente também de encontrar sua própria identidade. Eu gosto como ele retrata, tipo, a força da Frida em conseguir aguentar tanta coisa acontecendo com ela, sabe? Não só as coisas que acontecem sem querer, tipo acidentes, essas coisas assim, mas coisas que provém de pessoas, sabe? Pessoas tratando mal, pessoas fazendo certas coisas com você. Então, no meio de tudo isso, ela conseguiu manter o otimismo, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa que extravasa aquela coisa boa, sabe? A Frida aqui, como personagem desse livro, ela tem uma personalidade bem vibrante. É isso que eu quero dizer, essa palavra que eu tava procurando. Então, no geral, foi isso que eu achei bacana no livro. Agora eu quero comentar também algumas coisinhas que eu achei que poderiam ter sido melhores. Algumas coisinhas que eu não curti tanto assim. O livro, apesar dele ser super rápido de ler, né, ter essas cenas curtas que eu comentei com vocês, ele, às vezes, é um pouquinho corrido demais por causa disso. Às vezes, as cenas não parecem tão bem elaboradas assim, né? Como se a autora ela tivesse ouvido falar sobre aquilo que aconteceu, aquele fato em específico. Daí ela tentou transformar isso numa cena, mas não deu a sensação de que desenvolveu completamente essa cena, não aproveitou tanto o potencial que poderia ter sido, sabe? Eu acho que também por causa do estilo de escrita da autora, que ele carece um pouquinho de tensão e de poesia. Eu senti falta de poesia nesse livro. Eu fiquei desejando que fosse um pouquinho mais sensorial, sabe? Principalmente em coisas relacionadas ao México, né? Como eu comentei, eu sou apaixonado por essas coisas mexicanas e eu acho que a autora não se aproveitou muito da cultura, sabe? Em poder descrever pra gente, criar toda essa imersão na questão mexicana. Então, como tudo é muito rápido e não tão desenvolvido ao extremo assim, acaba que o desenvolvimento do livro e a própria Frida termina o livro assim, sentindo que foi um pouquinho superficial, sabe? E a Frida também sendo meio caricata, principalmente porque tem alguns momentos em que as frases, os diálogos assim, são meio artificiais, né? Não tão naturais assim. Mas sabe o que eu acho? Que deve ser muito complicado também você pegar uma história, uma coisa que aconteceu, né, os fatos ali, e você preencher isso com as suas próprias ideias e você tentar criar uma coisa que seja de acordo com a pessoa que assistiu de verdade. Então isso deve ser muito difícil. É importante ter em mente também que esse livro ele é focado mais no casamento da Frida com o Diego Rivera, tá? Enquanto todos os outros aspectos revolucionários e a complexidade da Frida Kahlo não são retratados no que eles poderiam ter sido nesse livro. Então acaba assim a leitura com a Frida sendo quase que uma personagem secundária na própria história, sabe? Então eu gostei muito de ver essa questão do relacionamento deles, de todas as coisas que vão acontecer ali, realmente é muito bacana, mas eu acho que o livro, ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Então ele tinha um potencial, ele entregou uma leitura bacana pra gente, mas eu acho que no fim poderia ter extravasado e aproveitado muito mais nessa oportunidade aqui. Bom, gente, essa é a minha opinião então sobre a leitura do mês de janeiro do Tag Inéditos, Frida Kahlo e as Cores da Vida. Conta aqui embaixo pra mim se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, ou se vocês já receberam, mas ainda não leram, estão intrigados para ler, querem conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, dá o seu joinha antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal da Tag para receber resenhas de livros e vários outros conteúdos que a gente posta aqui no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!